1 Crônicas 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés que se instalaram em Jerusalém foram: Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Enri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micri e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados em sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes: Gedaías, Jeuiaribe, Jaquim. Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes, e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas: Semaías, filho de Assub, neto de Azricão e bisneto de Asabias, um merarita. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicri e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Os guardas das portas eram: Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei, a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas, que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Beazaf e bisneto de Corá e seus parentes, os coreitas, guardas das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povoados, era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto no templo, eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E entre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo o sábado. Os cantores,
chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca. E o de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Isbaal. Este foi o filho de Jonatas. Merib-Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jadá, Jadá gerou Alemete. Asmavete Zinri e Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos. E os nomes deles foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. 1 Crônicas 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira Saul e seus 3 filhos morreram e, assim, toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 11. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia,
foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi que, junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jazobeão, um Amonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. Mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem a água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la, em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la. E não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram: Azael, irmão de Joabe; Elanã, filho de Dodô, de Belém; Samote, de Aror; Eleis, de Pelom; Ira, filho de Iques, de Tecoa; Abiezer, de Anatote; Sibecai, de Uzate; Ilai, de Aoi; Maarai, de Netofate; Elede, filho de Baaná, de Netofate; Itaí, filho de Ribai; de Gibeá de Benjamim; Benaia, de Piratom; Urai, dos riachos de Gaás; Abiel, de Arbate; Asmavete, de Baurim; Eliaba, de Saalbom; os filhos de Azem, de Gizom; Jonatas, filho de Seide, de Arar; Aião, filho de Sacar, de Arar; Elifal, filho de Ur; Éfer, de Mequerate; Aías, de Pelom; Esro, de Carmelo; Naarai, filho de Isbai; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agri; o amonita Zeleque; Naarai, de Berote, escudeiro de Joabe; filho de Zeruia; Ira e Garebe, de Jatir; Urias, o Itita; Zabade, filho de Alai; Adna, filho de Sisa, de Ruben;
chefe dos Rubenitas. E do batalhão dos 30. Anã, filho de Maaca. Josafá, de Mitene. Uzia, de Asterote. Sama e Jeiel, filhos de Otão. De Aroer. Gediael, filho de Sinri. Seu irmão, Joá, de Tis. Eliel, de Maave. Jeribá e Josavias, filhos de Elnaão. Itma, um moabita. E Eliel, Obed-Jaziel, de Mizoba.